Hoje no Papo com Café teremos no estúdio Gladir Tomazelli, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, Abras. Ele vai nos falar sobre o papel da entidade no setor produtivo da soja, da importância do uso da semente certificada, entre muitos outros assuntos também. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Gladir, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no programa Agro Pantanal neste domingo. Bom dia, Luciana. Muito obrigado por você nos ceder esse espaço. A Abras agradece. É uma honra falar sobre esse assunto tão importante que é a semente de soja. E como é importante. Agora a gente vai poder ter um espaço aqui para explicar aos nossos telespectadores a importância desse setor. E eu gostaria de começar falando sobre estas questões climáticas, que parece que o clima está brincando aí com o homem do campo, com a mulher do campo. Em um momento é uma severa estiagem, em outro momento não para de chover e o Brasil é muito grande. Eu queria saber de que forma acabou ficando as sementeiras nesse período de clima bastante diferenciado. Bem, Luciana, é um desafio muito grande, foi muito desafiador o clima na colheita desse ano 2022. Tivemos na região sul uma estiagem muito forte, uma seca muito forte. Na região centro-oeste, um volume de chuvas além do normal, né, digamos assim, para praticar a colheita. E o norte, por exemplo, o estado da Bahia, do Maranhão, também oscilando entre horas muita chuva e horas muito sol, né? Então, de maneira que foi uma colheita bem desafiadora. Mas isso faz parte do dia a dia, faz parte do setor de sementes, né, que é um setor puramente agro, né, então o agro depende do clima, né, e o que nós temos a fazer é nos ambientar, nos habituar e nos ajustar de maneira que possamos cumprir o nosso papel aí, que é produzir uma safra de sementes suficiente para atender a demanda, a expectativa dos agricultores para a produção da próxima safra. E nesse sentido, as coisas caminharam, apesar dos problemas climáticos. Eu posso te garantir, Luciana, que o setor sementeiro está preparado, está abastecido e não vai haver um desabastecimento de sementes. Poderá haver, sim, esporadicamente, ou principalmente nessas regiões onde houve uma maior estiagem, a falta de alguma cultivar mais procurada, coisa assim, mas tem outras com características sempre positivas para substituir, né? E hoje esse setor consegue atender 100% da produção do agronegócio, tanto aqui em Mato Grosso quanto no país, ou não? Os produtores precisam ainda recorrer de sementes importadas? O parque industrial do setor sementeiro do Brasil é muito forte, né? Nos últimos anos, nós temos visto aí esse setor passar por uma grande profissionalização, né? O setor sementeiro, que é de origem das famílias, do agro, daquela cultura de produzir semente, ainda continua assim, mas o forte desse setor, devido à sua pujança, devido à sua importância, é a profissionalização. Então, grandes investimentos, empresas de fora do país, grandes empresas brasileiras passaram a investir muito pesado no setor de produção de sementes. De maneira que o parque industrial ele está preparado para atender a produção total do Brasil. Se não está mais preparado, digamos assim, é porque existem em algumas regiões com um volume de semente salva, de semente caseira, digamos assim, ainda muito relevante. E isso corresponde a cerca de 30% da semente utilizada para a geração das lavouras, para a produção das lavouras brasileiras, cerca de 30% da semente é semente salva.
é semente que não passa por um processo de profissionalização, um processo de, digamos assim, até mesmo do recolhimento dos royalties, do recolhimento do investimento na genética, do investimento na geração de demanda, num melhor conhecimento dessas cultivares para que a agricultura não tenha, que a agricultura possa, digamos assim, investir e colher o máximo potencial dos cultivares. Então, esse é um assunto bastante complexo, muito profundo, mas eu te diria assim, que no momento que os agricultores brasileiros disserem assim, eu não vou mais salvar minha semente em casa, porque eu tenho a visão de que o setor sementeiro está preparado para me servir, me abastecer, o parque industrial responde imediatamente. Então, eu te diria assim, não é por falta da estrutura, investimento em estrutura no setor sementeiro, que há um consumo ou, digamos assim, a produção de cerca de 30% números brasileiros de semente salva. Então, assim, nós temos aqui o quantitativo e o qualitativo também, porque o qualitativo até é mais importante, talvez, porque quando fala de semente, parece que é algo tão sem importância, não é? Lá é o começo de tudo. O senhor já citou aí, acabou ponderando rapidamente em relação ao melhoramento genético, à evolução, os investimentos pesados. Então, nós temos os dois, o qualitativo e também o quantitativo. Sem dúvida, Luciana. Excelente essa sua visão. Em relação ao qualitativo, existem produtores que até produzem uma semente de qualidade. Mas o que é qualidade nesse caso? É uma semente com vigor e germinação, que pode germinar uma planta e gerar uma nova produção, uma nova lavoura? Só isso não significa dizer que é qualidade. Qualidade são todas as características do negócio de semente embutidas nesse negócio do setor sementeiro. Por quê? Qualidade passa por, primeiro, você contribuir com a pesquisa genética, né? Então, se você contribui com a pesquisa genética, o provedor da genética vai investir mais e vai andar mais rápido para te devolver esse investimento com a cultivar que tenha uma característica genética mais avançada, de maior produção, de maior adaptação. O segundo ponto, ou os pontos a seguir, é que junto com a genética tem a qualidade física da semente. A qualidade física, quando você tem uma semente bem produzida, uma área bem conduzida, uma semente dentro de um processo de produção de elevado padrão de qualidade, você tem elevado padrão de vigor e germinação. Isso te proporciona uma lavoura mais uniforme, uma lavoura mais produtiva, uma lavoura que vai compensar o seu investimento com um retorno significativo na semente que você adquiriu. Além disso, tem o serviço. O serviço, o que é? Um multiplicador de sementes, ele é o primeiro a fazer um investimento numa nova cultivar, numa nova tendência genética, numa nova tendência de tecnologia, ou uma nova tecnologia. Então, ele adquire esse produto, testa, conhece, qualifica a sua equipe, e essa equipe é que vai transmitir para o campo, para o seu cliente, aquilo que realmente existe dentro dessa cultivar, dentro desse pacote de sementes e serviços que ele está adquirindo, para que ele não corra o risco de erros. Então, qualidade é todo esse contexto. Quando o senhor fala da qualidade dessas sementes, ela tem apenas o poder, digamos assim, né, o maior de realmente tentar garantir uma produção mais saudável, e também nessa questão de sanidade, ela é importante, a semente certificada, a semente de qualidade, não só da ampliação da produtividade, mas também de garantir a sanidade da lavoura? Sem dúvida, esse é outro fator que está nesse contexto.
quando você produz uma semente ou salva uma semente de um campo, de uma lavoura, que não tem as adequadas condições de sanidade, você está transferindo para a próxima lavoura, através daquela semente, sem ter digamos assim, uma qualidade sanitária, você está transferindo para a próxima lavoura esse problema. Então, faz parte desse conjunto todo, né? Assim como a proteção da semente, né? Não basta você conhecer somente os valores de qualidade física da semente, mas é necessário que você conheça, do ponto de vista sanitário, como é que está o solo. Então, uma semente bem protegida, né? Você plantar uma semente com um produto que proteja contra pragas, contra doenças do solo, é muito importante, porque a cultivar vai expressar o seu potencial de produção. Agora, Gladys, é preciso ainda convencer o sojicultor, por exemplo, de que ele tem que adquirir uma semente certificada ou não? Porque assim, quando a gente fala de soja, principalmente aqui em Mato Grosso, a impressão é de que todo sojicultor está esbanjando dinheiro, porque, é claro, né, Mato Grosso é o campeão em produção, então passa uma certa impressão que não carimba exatamente, não imprime a realidade de todos. Tem ainda o pequeno produtor, tem o médio produtor de soja também. Cabe no bolso de todos os produtores essa semente certificada e de qualidade? Luciana, os bons produtores, os melhores agricultores, os melhores no sentido da produtividade. Não estou aqui falando de pessoas. Nesse caso, é aqueles que se evoluíram tecnicamente, aqueles que realmente colhem o verdadeiro potencial da soja, são os produtores que investem numa semente de qualidade. Tem visão. Que tem visão. Tem uma semente com pacote de serviço, com pacote tecnológico e, sobretudo, Luciana, o conhecimento sobre as cultivares, né? Porque quando você planta uma cultivar sem o devido conhecimento, você está correndo o risco de ter uma produtividade menor. E se você tiver uma produtividade menor, vamos pegar o Brasil aí, 33, 34 milhões de hectares de soja, se nós estivermos falando de perda de produtividade por falta de conhecimento sobre a genética que você está produzindo, você está falando de perda de 33, 34 milhões de sacas, né? Então, eu estou falando de uma saca por hectare, isso é o mínimo, né? Então, os agricultores já perceberam, os bons agricultores perceberam que, assim como é importante ter uma plantadeira que faça uma boa distribuição das sementes, uma colheitadeira que faça a colheita no tempo certo, sem perda, sem danos e ágil para aproveitar as características do clima, assim como é importante ter um armazém, um secador, para dar condições que você armazene a sua produção bem armazenada, que você possa oferir a essa produção o maior valor de mercado possível, assim como é importante esse conjunto todo da infraestrutura, é extremamente importante investir numa semente de qualidade e, sobretudo, de qualidade genética, porque as outras coisas te permitirão fazer as coisas no tempo certo. Essa te permitirá colher mais, né? Colher mais retorno sobre o seu investimento. Tá certo. Para a gente encerrar aqui, fazer uma pergunta, vou entender que existe aí um mercado clandestino, um mercado pirata de sementes. Se existe, qual o risco para o produtor? Luciana, ele existe. O mercado de sementes pirata existe, o mercado de sementes salva existe. O salva é legal, é um direito do agricultor. O pirata não. O agricultor não pode salvar a sua semente e comercializar para o vizinho. Aí não pode, é fora da lei, é semente pirata. Mas eu quero te dizer assim, tentando contextualizar, que isso não é algo que seja a principal preocupação do setor sementeiro.
A principal preocupação do setor sementeiro é fornecer uma semente de qualidade, é que o agricultor se convença de que é importante, que é melhor ele investir numa semente de qualidade, com todo o seu pacote genético de serviços, de conhecimento, de biotecnologia. A biotecnologia ajuda muito a permitir que a genética explore o seu potencial de produtividade. Então, eu te diria assim, esse mercado existe, ele é um mercado a ser combatido, mas eu, como representante de grande parte do setor sementeiro do país, pela associação, eu te diria que a melhor maneira de combater esse mercado é produzir uma semente boa, é entregar uma semente boa, atender as expectativas dos produtores, construir um bom relacionamento com os agricultores para que eles entendam a dificuldade do setor sementeiro e o setor sementeiro, junto com os obtentores de genética, consigam entender as necessidades dos agricultores, ou seja, estabelecer um diálogo, abrir frente de trabalho conjunto. Acho que essa é a melhor maneira de combater a semente pirata, a ilegalidade, e eu quero te dizer assim que nesse sentido a Brás caminha a passos largos e nós estamos assim bastante satisfeitos com o nosso trabalho. Tá certo, olha só, vou ter que infelizmente encerrar aqui essa entrevista, até cedemos no tempo, mas olha, poderíamos continuar aqui com muito mais. Mas agradeço muito a sua participação aqui no programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição para contribuir com aquilo que for importante aí para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Opa, a porteira aqui está sempre aberta, viu? Tá bem.